Aí. Bom, vamos ver, né? Essa questão parece que o Putin derrubou mais um, né? O primeiro-ministro da Itália também ontem pediu, Mário Draghi, né? Pediu a renúncia. Tudo bem que a renúncia dele, até onde eu vi, ela não foi aceita É, pelo o... presidente da Itália, mas ele pediu aí a renúncia, pediu a renúncia do cargo, né, Uriel? Exatamente, né? Ele anunciou ontem, quinta-feira, depois de uma crise que foi desencadeada pelo movimento Cinco Estrelas, M5S, que é um dos partidos que participa da coligação, né? Que é a base dele, né? Basicamente, a gente pode acompanhar o caso, né? Ele não foi aceito, né, a renúncia. O presidente da Itália disse que ele vai ter que conversar com todo o parlamento para buscar a unidade, mas o Mário Draghi já colocou. Se não tiver, se a coligação, né, se o Movimento Cinco Estrelas não aceitar continuar na coligação aqui, dentro da Câmara e tudo mais, o meu governo de união nacional não vai ter mais razão de existir. Porque a maioria que votou no meu governo, ela não está apoiando mais o meu governo, não quer mais continuar na nossa coligação. Isso é o que eles colocam, né? Tá dando essa crise toda aí, a coligação tá se desmontando inteira, né? A coalizão, perdão, tô falando errado. A coalizão governista, né, lá na Itália, ela tá se desmantelando toda por causa da guerra na Ucrânia, da crise energética, de toda a situação que está acontecendo lá no país, né? E a gente pode colocar, né? Toda essa guerra aí na Ucrânia, que o imperialismo está se enfiando nela, está, na verdade, colocando o próprio imperialismo em crise. As sanções que eles fizeram à Rússia, a inflação subindo na Europa, a nova crise de Covid, que agora se instaurou na Europa também, isso daí está levando os governos a renunciarem, né? Acabou de sair a notícia também, eu acho que essa aqui é mais interessante, né? Ela salta os olhos, inclusive, que o Putin não derrubou só mais um, né? Ele está prestes a derrubar mais dois. Saiu uma matéria agora no The Telegraph, um jornal da Inglaterra, falando que a Alemanha de duas caras está de joelhos, né? Como falou o Telegraph. Falou que é o seguinte, o Scholz, acho que é assim que fala o nome dele, ele corre o risco de perder a sua posição devido à crise de energia na Alemanha, né? A Alemanha já foi admirada, mas agora é um exemplo do que uma política externa energética errada pode levar. A Alemanha tem duas opções, de acordo com The Telegraph: ou o colapso da coalizão governante, ou a capitulação ao Putin. Né? Ou você acabar com as sanções e tudo mais, acabar com a guerra, ou você também vai cair. Né? Como está praticamente acontecendo na Itália, né? Que o primeiro-ministro já falou que não vai voltar se a coalizão toda não se unir novamente, e como já aconteceu na Inglaterra, né? Que o É, Boris Johnson renunciou. parece que o problema na Itália é que tinha um voto de uma espécie de auxílio emergencial italiano lá, né? E aí um bloco da coalizão boicotou uma votação no Senado com relação a esse pacote de ajudas financeiras aí para as famílias. E aí foi por isso esse motivo declarado, né? Porque ele pediu a renúncia. Mas é lógico que é a crise, né, que se desencadeou em todos os países da Europa por conta das sanções contra a Rússia, né? É interessante uma coisa que você falou, Uriel. Alguém falou da política externa energética da Alemanha, que é Sim. muito ruim, mas é muito ruim em todos os países lá na Aham. Europa, não é da Alemanha. Porque o da Inglaterra também é um fracasso, né? Tanto que o cara caiu por causa disso, o Boris Johnson. Então, não sei. Falam da Alemanha, mas nenhum desses países é autossuficiente em energia de nenhum tipo. Todos eles conseguem isso daí explorando os países atrasados. E aí agora que a Rússia cortou o barato, eles estão numa situação bem complicada, né? E só para acrescentar, a crise da renúncia do primeiro-ministro é tão grande que eles estão falando que se ele renunciar mesmo, vai ter que ter novas eleições. Tanto que o Renato Brunetta, ministro da Administração Pública e membro do partido de centro-direita Força Itália, disse que a Itália não pode passar sem o Mário Draghi. Então,
Ele disse isso porque isso daí faria eles perder a credibilidade e a confiança que ganharam na Europa, principalmente aí após a questão da pandemia e tal. Então é uma crise bem grande, porque na verdade a renúncia dele é só a expressão de uma crise de todo o governo, né? Isso é a maior crise que se vê nos últimos, sei lá, 60, 50 anos, nos últimos tempos aí. É a É uma crise. crise gigantesca. É, E só para acrescentar também, é, a embaixada dos Estados Unidos pediu aí para os cidadãos americanos deixarem a Ucrânia imediatamente. Então, parece aí que está acontecendo alguma coisa. é. É isso aí. Então a situação é essa, né? O Felipe comentou aqui, o Felipe Gonçalves comentou aqui no chat que na Estônia a primeira-ministra também deve renunciar, né? Ou seja, o negócio tá uma crise geral aí em todos os lugares, né? Isso é importante noticiar.